Prochazka versus Jamahal Hill era uma das lutas mais aguardadas da noite ontem no UFC 311, se não a mais aguardada. Lembrem-se que nas lutas principais teríamos 4 wrestlers da mesma região do planeta, e nenhuma delas produziria violência, nocautes fulminantes. Iri versus Hill, além de entregar um corpo no chão, tinha toda uma atratividade narrativa, apesar de ambos já terem sido devidamente chapuletados pelo campeão Alex Poatan. O meu ponto é que toda essa atratividade é uma mistura do carisma do Iri dentro do octógono com o carisma do Hill fora dele. Porque Hill é tão irritante, tão eficiente em produzir asneiras que fez uma arena em Los Angeles torcer integralmente a favor do europeu contra o americano. Parecia que a gente estava na República Tcheca, e esse é um fenômeno raro, o americano tende a ser um povo nacionalista. E 2, como disse, as pessoas queriam ver Hill pagando pela boca, se dando mal. Gente, Floyd Mayweather não virou o lutador mais bem pago da história só porque o boxe dele é técnico. As lutas dele sempre foram estudadas, defensivas, nada muito empolgante. E não sei se vocês se dão conta disso, mas é um percentual muito pequeno do público que aprecia as nuances técnicas. O que fez a massa sintonizar foi o estilo de vida excêntrico, fofocas com celebridades, ostentação surreal e provocações sem limite. Na mídia, Floyd Mayweather já foi o inimigo número 1 dos rappers 50 Cent, T.I., Nelly, brigou com Mike Tyson, toda hora tinha uma treta nova. O público sintonizou mais nas lutas contra o Canelo Álvares e o Manny Pacquiao porque esses tinham mais chances de botar a boca no sapato do cidadão. No quadro Perguntas Duras, menino Gilbert estava torcendo pro Jamahal Hill, pro caos se instaurar na categoria, dar mais tempero, e ele conseguiu outra luta com o Poatan. Uma frase do Georges St-Pierre: as pessoas consumem lutas quando há emoção, seja ela técnica ou narrativa. E Hill tem essa proeza, faz bem o necessário papel do vilão. O lance é que para perpetuar o papel ele tem que vencer, como no caso do Floyd. E Hill provou pela segunda vez seguida que mordeu mais do que podia mastigar, porque durante boa parte do confronto com o samurai da porrada ele foi dominado, feito de boneco no jogo da distância. Eu tô me referindo aos rounds 1 e 3, porque no segundo não, foi bem equilibrado, ele conseguiu aproximar e conectar mais jab direto. Mas no começo e no fim foi envolvido. Iri, bem mais rápido, entrava, enfiava a espada e saía sem ser tocado. Parecia um karateca clássico. É aí que a gente entra num dilema. E muita gente batendo na tecla de uma suposta evolução técnica do tcheco. Até o Joe Rogan falou isso na entrevista pós-luta. O rapaz disse que treinou muito para ser menos golpeado, principalmente trabalhou bastante com a guarda mais alta. Só que a maior diferença, no meu ponto de vista, foi a velocidade. Então tô na dúvida, não sei se foi a esquiva, o jogo de pés e cabeça do Iri que melhorou, ou se Hill simplesmente é o adversário mais lento entre os últimos, né? Talvez seja até uma mistura dos dois quesitos. Só tiraríamos essa prova mesmo numa terceira luta contra o Poatan. Talvez eu esteja sendo injusto. Fiquei com a impressão, sim, de que ele melhorou alguma coisa. Porque, historicamente, o Iri sempre confiou muito no queixo. Absorvia para poder conectar algo por cima. O que ele entendeu foi que contra certos indivíduos, como contra o Poatan, por exemplo, não dá para ser golpeado. Essa estratégia não funciona. Muito menos depois de tantos danos acumulados. Ele realmente estava mais elusivo, menos atingível do que o costume. Tanto que o Hill jogou quase 100 golpes no vazio. A belíssima sequência final com jab de esquerda e cruzado de direita que matou o Hill foi justamente após se esquivar de um golpe. Já no primeiro round, o knockdown com a mão esquerda foi pura velocidade, instinto. Hill estava ali se preparando para lançar e Iri saiu antes e chegou primeiro. Enfim, versão 2.0 ou não, o tcheco deixou bem clara a sua intenção, sua vontade na entrevista pós-luta. Quer uma terceira oportunidade de apanhar o índio brasileiro. Até viralizou um videozinho bem humorado do Poatan, gravado pelo social media Charles do Bronx, tirando o cinto durante a luta e pedindo para os filhos pararem de brigar. Na coletiva de imprensa, Dana White não só não foi contra mais um title shot, como se mostrou inclinado a conceder. Porque não há muitas alternativas. Poatan já meio que limpou a categoria. 2, Iri é extremamente empolgante, né? Toda luta tem nocaute visceral, pra ele ou contra ele. E se continuar batendo os desafiantes, não tem pra onde correr. Claro, se Magomed Ankalaev bater Poatan em março e não derem o title shot imediato pro brasileiro, que seria uma sacanagem, o title shot já é do tcheco. Caso o Poatan elimine o russo, das duas uma. Ou o brasileiro sobe pro peso pesado e Iri disputa o cinturão interino, ou o cinturão vago contra o vencedor de Jan Blachowicz versus Carlos Ulberg, que se enfrentam no dia 22 de março em Londres, Inglaterra. Ou o Poatan fica na categoria e Iri tem o title shot direto, né? Ou, dependendo do timing,
pega o vencedor dessa luta em Londres para sacramentar a terceira oportunidade. Acho que essa evolução é suficiente para dessa vez mudar o placar contra o Poatan? Não acho. Acho que é um caso como o Max Holloway versus Alexander Volkanovski, em que o havaiano batia todo mundo, era chato, incomodava, mas não conseguia resolver o quebra-cabeça do australiano. Mesmo assim, se eles lutarem 100 vezes, 1000 vezes, todos nós pagaríamos para ver todas elas e, verdade seja dita, todos nós estaríamos com um pequeno cagaço. Porque Iri é esquisito demais, ataca por ângulos diferentes, aceita correr muito risco, sempre representará alguma ameaça. Sobre Hill, ele ainda não deu qualquer declaração pós-luta, nem lá na arena, nem nas redes sociais. O bicho certamente está ferido. Dessa vez não dá nem pra dizer que o pobre do Herbie Dean o confundiu, causou confusão mental na hora. Ele pegou uma peia justa, dolorosa, foi superado sem qualquer margem para desculpa. Mas algo me diz que ele vai seguir o caminho do Colby Covington, do Chael Sonnen, e essa desculpa virá. Ele vai dobrar a aposta e seguir irritando os outros. Essa, aliás, vem sendo a melhor e mais eficiente arma dele desde janeiro de 2023. Como faz isso bem, acho capaz de ele conseguir outro top bem posicionado, tipo Khalil Rountree ou Alexander Rakic. O problema é que os dois são embaçados e se levar outra ataca, é bem capaz do público parar de se importar. Lembrem-se, nesse esporte, boas narrativas só podem ser lastreadas por resultados. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês viram em Iri Prochazka versus Jamal Hill? Qual foi a sua impressão da atuação de um ou de outro? Comenta livremente aqui embaixo do vídeo, clica na mãozinha positiva no joinha aqui embaixo, ajuda muito o sexto round aqui no jogo do algoritmo do YouTube, é assim que a gente é recomendado. E não perde as outras resenhas desse UFC 311. Falei também sobre a luta principal, claro, Makhachev contra Moicano e o Mar versus Dvalishvili. Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.